Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus. Eu creio que Deus vai falar contigo através desta programação. Você pode ter acesso aí a esta programação através do YouTube. Só você lá no YouTube, inscrever no canal, que eu creio que Deus vai te abençoar a tua casa e a tua família. A gente sempre começa o programa com o momento da oração, para que o Espírito Santo de Deus venha falar no nosso coração. Amado Deus, amado Pai, perante a tua presença, Pai, eu coloco esse estúdio, coloco esse cenário, que tu venha nos abençoar, Pai, venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, que onde chegar esta palavra, Pai, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser transformadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agradecendo aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Oh, Ele é nossa esperança. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos
Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada que se encontra no livro de Efésios 6:10, a armadura de Deus. É uma palavra muito conhecida no meio do povo cristão, uma palavra muito lida. Aqui nós vamos falar sobre armas espirituais, armas a qual o Senhor nos deu, situações, a guerra espiritual. Nós enfrentamos guerras espirituais. O inimigo tenta lutar contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida. E aqui Deus deixou esta palavra para nós nos alimentarmos através desta palavra. Efésios capítulo 6:10, a armadura de Deus. Olha o que ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós vamos trazer um pouco, através desta palavra, uma visão a qual Deus quer nos dar sobre o mundo espiritual. Existe uma guerra espiritual travada entre Satanás, os demônios e os filhos de Deus. Aqui, através desta palavra, no versículo 6:10, ele diz: no demais, irmãos meus, a armadura de Deus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. O que são armaduras? É a palavra de Deus, é você ler a palavra, é você orar, é você buscar a presença de Deus. Ali você começa a vestir armaduras espirituais. Aí ele diz aqui: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui ele deixou esta palavra para nós. Existe uma guerra espiritual entre céu e terra. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas só que as pessoas acham que tudo é natural, tudo é comum, não consegue ver o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que o inimigo da vossa alma, ele anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, ele rodeia, a palavra de Deus diz que Satanás, ele rodeia a terra para poder destruir o ser humano. E de que maneira? O inimigo, ele é articulador do mal, ele é astuto. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha que a palavra, como é que diz aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo tudo, fica firme. Ele diz aqui no versículo 12, portanto, não temos que lutar. A nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual.
Às vezes as pessoas acham que quer lutar contra pessoas. A nossa vida, a nossa visão é lutar contra principado e potestade, contra as hostes espirituais que luta, né, contra mim e contra você. Então é uma guerra física, mas também há uma guerra espiritual. E o que essa guerra espiritual ela causa? Ela causa morte, ela causa roubo, ela causa transtornos. Por quê? O diabo ele vai exatamente no ponto mais fraco do ser humano. Qual é o ponto? Na sensibilidade. Às vezes naquele momento que você está vulnerável, naquele momento que você está disperso, que você não está conseguindo ter paz, às vezes você está desorientado, é naquele momento que Satanás entra e ele age e tenta nos derrubar. Por isso que ele diz, orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, aqui através dessa palavra, você que tem dúvida, Efésios 6,10, a armadura de Deus. E no versículo 14 aqui ele diz, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a importância de nós buscarmos a presença de Deus. Há uma guerra travada. Às vezes você não vê, mas há uma guerra travada entre céu e terra. Por quê? Nesse termo luta espiritual, o diabo ele veio exatamente para confundir, para trazer desequilíbrio entre o ser humano. Por quê? É uma luta desigual. A gente não vê o ataque do mal, mas ele existe. E a gente só consegue ver o ataque das trevas quando a gente jejua e ora. Você só consegue ver o mundo espiritual com oração e jejum. Você tem que buscar discernimento para ver o mal, ter discernimento para entender o cenário a qual o inimigo está agindo contra mim e contra você. O inimigo ele é perito em atacar. O inimigo ele é astuto em articular o mal. Por isso que ele diz aqui no versículo, olha que palavra linda, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o dardos inflamados? O inimigo ele lança dardos, setas inflamadas. O que são as setas? São exatamente aquelas setas que ele bota para eu e você cair no laço, cair na armadilha dele. Aquela cilada que ele monta para eu e você se degredir. Então a importância de eu e você, através desta palavra, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. A importância de eu e você nos capacitar dentro da palavra de Deus. Porque o inimigo ele não brinca. Satanás ele não brinca de ser Satanás. Você vê aí quantas pessoas sendo ceifadas, quantas pessoas morrendo, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então a importância de nós buscarmos em Deus discernimento espiritual, para termos visão para combater contra o mal. Por isso que Jesus disse que Deus manifestou os filhos de Deus para desfazer as obras do diabo. Por isso que Deus, ele nos chamou, nos capacitou para poder, através dele, a gente desfazer as obras do diabo através da tua palavra, em nome de Jesus. Então, por isso que aqui, através dessa palavra, você que tem dúvida, essa palavra se encontra em Efésios 6,10, a armadura de Deus. A importância de nós nos armarmos espiritualmente para o combate. E esse combate, muitas vezes, é espiritual. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, contra principado e potestade, contra as hostes espiritual da maldade no mundo espiritual, nas hostes espirituais da maldade. Então, por isso que nós temos que estar arraigado, alicerçado na palavra. Por isso que ele diz aqui, no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É Deus aqui que nos dá força, é Deus aqui que nos dá poder para guerrear, para combater contra o mal.
E de que maneira? Através da oração, através do jejum, através da palavra. A gente só vence o mal através da oração. A gente só vence principado e potestade com visão espiritual. O diabo, você não vai conseguir destruir ele com força, com braço, não. O diabo, você só destrói ele com oração e jejum. O próprio Jesus, quando foi expulsar um demônio de um gadareno, ele só olhou e disse: espírito imundo, saia desse homem. O homem vivia nos sepulcros, o homem vivia endemoniado, e Jesus só disse assim: espírito imundo, saia deste homem. Então, naquele mesmo momento, aquele homem foi liberto e foi salvo através da oração e através da palavra de Jesus. Então, a guerra é espiritual. Aquele demônio habitava no corpo daquele homem porque o inimigo lançava ele nas cadeias, em grilhões, nos cemitérios, nos sepulcros, porque ele andava endemoniado. Então, assim é no mundo de hoje. Tem muitas pessoas andando endemoniadas, muitas pessoas possessas e ninguém consegue ver. Às vezes tem pessoas endemoniadas dentro da igreja e pessoas não conseguem ver. Tem pessoas às vezes que estão com problemas, às vezes traumas, problemas psicológicos, demônios, e às vezes a pessoa acha que é coisa da pessoa e não é. É uma guerra espiritual. Tem enfermidade que não é física, é espiritual. Às vezes é um demônio que está te lançando uma enfermidade, está te botando um vício às vezes da droga, da prostituição. Muitos demônios botam vício nas pessoas. Pessoas às vezes no vício, às vezes de coisas ilícitas. Porque o diabo ele vê exatamente com o quê? Com essas artimanhas de guerrear contra mim e contra você no mundo físico, no mundo espiritual. Por isso que ele diz aqui no versículo, olha que palavra linda, no versículo 15: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, olha aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, há uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, você só vence ela com oração e jejum. É visão espiritual. Eu falo que eu já vi muita coisa acontecer, eu vejo muita coisa acontecer, e muita coisa é guerra espiritual. Se você não tiver discernimento, você cai na cilada do diabo, porque ele é astuto, ele é perito no que faz. O inimigo ele não brinca em serviço. Quando ele quer derrubar, ele derruba. Quando ele quer matar, ele mata, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Deus disse que Deus enviou o Filho dele, Jesus, para desfazer as obras do diabo. E de que maneira? Fazendo bem, orando, intercedendo. Por isso que a importância de nós intercedermos, nós orarmos. Às vezes as pessoas não entendem, há uma guerra triunfal, há uma guerra espiritual muito grande entre céu e terra, entre principado e potestade. E aqui ele diz, olha que palavra no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado e contra potestade, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então, essa guerra é desde a criação do mundo. Desde o princípio do mundo existe essa guerra entre Satanás e os filhos de Deus, entre os anjos. Como nós vemos hoje aí, há uma guerra. Uns combatendo o bem, outros contra o mal, uns procurando salvar, outros querendo destruir. Há uma guerra travada. Uns querendo salvar, outros querendo destruir, porque é uma guerra. Muitos estão sendo usados por Satanás. Muitas pessoas dão brecha para Satanás. Muitas pessoas dão legalidade para Satanás agir. E de que maneira Satanás age? Quando você dá brecha. É uma brechazinha que você dá, ele começa a trabalhar. Uma brechazinha que você deixa, ele começa a mover contra mim, contra você, contra a tua casa e contra a tua família. Muitas pessoas às vezes dão brecha,
Porque o inimigo ele não vem com chifre, não. Satanás ele não vem com chifre, ele não vem como ruim, não. Muitas vezes ele vem como bonzinho, vem como... A palavra de Deus diz que Satanás ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar o ser humano. E muitos estão sendo enganados pelo inimigo, porque não ler a palavra, não ler a lei de Deus, não ler... Aqui Deus nos ensina através desta palavra, você que tem dúvida, Efésios capítulo 6, 10, a armadura de Deus. A importância de nós estarmos armados espiritualmente para vencer o mal. O mal a gente não vê ele se nós não buscarmos em Deus. A visão espiritual, o discernimento espiritual. O que é o discernimento? É você ver o além, é você ver o sobrenatural. Porque se você for olhar como um lado físico, você não vê nada. A gente tem que ver pelo lado espiritual. O diabo você não vê ele de qualquer maneira. Para você ver ele, você tem que orar, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, você tem que buscar discernimento de Deus para combater contra ele. Por isso que muitas pessoas morrem, por isso que muitas pessoas são, ali naquele momento se perdem. Por quê? Ela está numa visão humana, numa visão carnal, achando que a guerra é física, achando que a guerra é carnal, e a guerra é espiritual. A guerra é mais espiritual do que carnal, porque os demônios ele agem exatamente no mundo espiritual para atacar no mundo físico. E é no mundo físico que ele tem destruído muitas pessoas. É no mundo físico que Satanás tem travado, ceifado muitas pessoas, porque ele é perito no que faz. E a palavra de Deus diz que é interessante que quando Jesus expulsava os demônios, os próprios demônios já sabiam quem era Jesus por causa da presença que Jesus tinha. Ele já carregava a unção do discernimento. Jesus ele já via de longe o que era o que não era, o que era enfermidade e o que não era, o que era doença e o que não era, o que era demônio e o que não era, porque ele tinha discernimento de conhecer o profundo e o escondido. Então, através desta palavra aqui, Deus nos dá um alerta. A luta é espiritual, não só carnal. E muitos estão lutando carnalmente e estão perdendo a batalha. Então, nós temos que entrar primeiramente numa visão. E essa visão está aqui, é uma visão espiritual. Por isso que ele diz aqui, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele diz assim, revestido de toda a armadura. O que é armadura? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma armadura que você e eu vestimos. Você, quando tem a palavra, você está revestido de poder e autoridade para conhecer e vencer o mal através da sua palavra. Sabe por que Jesus vencia o mal? Porque ele estava cheio da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, ali Satanás ofereceu todos os reinos do mundo, e Jesus olhou para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui, através desta palavra, Deus ele nos chama para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, que é a sua palavra. E olha o que ele diz aqui no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, aqui através desta palavra, Deus fala para mim e para você, como que você tem andado, numa visão carnal ou numa visão espiritual. E Deus manda você andar numa visão espiritual. Você vai ver coisas incríveis, você vai ver coisas grandiosas, porque Deus ele revela o profundo e o escondido. E através da sua palavra, ele nos ensina a como nós nos revestimos de toda a armadura de Deus.
Se nós entendermos o propósito, Deus trabalha na nossa vida. E aqui ele nos alerta que a nossa luta não é só carnal. Eu vejo às vezes tantas pessoas lutando carnalmente e perdendo. A luta não é carnal, a luta é mais espiritual do que carnal. Porque o diabo ele usa as pessoas para quem dá legalidade. Se você dá legalidade para Satanás, ele vai te usar. Porque o diabo ele só entra aonde ele acha legalidade e acha brecha. De que maneira? Quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando você fica errado nas coisas do mundo, quando você não procura orar, quando você não procura ler um versículo, quando você não busca as coisas, ele vai entrando. Ó, esses aí não ora, não lê Bíblia, não vai na igreja, não procura Deus, não se consumir. Ali o inimigo começa a agir na tua vida. Quando vê, você está na mão dele, está sendo dominado por ele. E ali só Jesus para te libertar. Então por isso que nós temos que nos aproximarmos da presença de Deus, nos enchermos da presença de Deus, para que o diabo não venha prevalecer e nem venha ter legalidade, nem brecha, nem oportunidade contra mim, nem contra a tua vida. Ele tenta, ele sempre tenta, mas quando você está na posição de soldado, quando você está na posição de general, ele não tem legalidade. Porque Jesus disse, todo o poder foi nos dado no céu e na terra para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal. Olha que palavra linda. Todo o poder foi nos dado no céu e na terra para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal. Então, Jesus nos deu poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. E de que maneira? Através da palavra, através da oração, através do jejum, através da busca do Espírito Santo de Deus, você começa a ter poder e autoridade naquilo que Deus predestinou para mim e para você. Mas só que tem pessoas que acham que é só se revestir carnalmente. Ah, tá bom, eu vou ficar do jeito que eu tô, que eu já estou ótimo. Só que nós temos que nos revestir da palavra de Deus. Sabe por que Jesus vencia o mal? Porque ele andava cheio da palavra de Deus. Jesus andava cheio do conhecimento da palavra de Deus. Então, os próprios demônios, de longe, já sabiam que Jesus era ungido, já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele estava cheio da presença do Eterno, cheio da presença de Deus. Aonde Jesus chegava, demônios eram expulsados, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, demônios eram expulsados, pessoas que estavam cegos eram curadas, coxo andava, câncer era curado, cego começava a ver, leproso era limpo, porque Jesus carregava a presença e a unção de Deus sobre ele. E assim Deus quer nos capacitar, assim Jesus quer nos capacitar para ser como ele, ungido, protegido, capacitado, para poder vencer o mal e as trevas e seus demônios. Então, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus venha te revestir de toda a armadura de Deus, para vencer principado e potestade, todas as hostes espiritual do mal que opera no céu, e principado e potestade que opera no céu e na terra. Então você tem que estar revestido. Por isso que esta palavra, você que tem dúvida desta palavra, é Efésios 6,10, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, que esta palavra venha falar ao teu coração, que você possa meditar na palavra de Deus. Não entre em luta de qualquer maneira, não vai para combate de qualquer maneira,
olha primeiro o mundo espiritual, pede discernimento a Deus, pede sabedoria a Deus, para você não entrar na cilada do diabo. Tem muita gente indo para combate sem armadura de Deus. Tem muita gente indo para a guerra sem estar armado espiritualmente. A guerra é espiritual, não é só física. Tem muita gente querendo entrar em guerra, mas não sabe guerrear. Tem muita gente querendo estar em combate, mas não está preparado para a guerra, porque a guerra é espiritual e não só é uma guerra física. Então, que você possa revestir de toda a armadura de Deus, para que quando Satanás se levantar, você está cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de armas espirituais, para demandar, para guerrear e para vencer o império das trevas e seus demônios. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa falar ao teu coração da melhor maneira possível. Essa palavra se encontra em Efésios 6:10, a armadura de Deus. Que Deus possa revestir a tua casa, a tua família, os teus filhos, a tua parentela de toda a armadura de Deus, de toda a proteção espiritual da parte de Deus, te livrando dos acidentes, das quedas, das tragédias, da morte, de tudo aquilo que o inimigo tenta articular contra mim e contra você, que ele venha habitar, que ele venha te proteger de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. O programa se findou, falta poucos minutos para o programa acabar, né? Eu creio que Deus já falou através desta palavra, agradecendo aqui as empresas, os anunciantes, os patrocinadores, que Deus possa continuar abençoando e prosperando a todos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Fala no coração desta mulher, fala no coração desse idoso, fala no coração dessa criança, que aonde chegar esta palavra, Pai, que vidas possam ser libertas, que vidas venham a ser transformadas, que demônios venham a ser expelidos, principados, potestade, espírito do vício, espírito da destruição, espírito da morte, espírito, Pai, que rodeia para causar acidente, morte, sequelas, Senhor, vai destravando tudo aquilo que está travado no mundo espiritual, Pai. Derrama a Tua bênção, uma semana abençoada, um tempo de prosperidade, um tempo de vitória, um tempo, ó Pai, que as pessoas venham se armar espiritualmente dentro da Tua palavra, ouvir a Tua palavra, que as pessoas, Pai, possam ouvir, Pai, a Tua palavra e ser protegido pelo Teu Espírito, Pai. Vai desfazendo, ó Pai, todo o mal, Pai, toda ação maligna, toda ação diabólica, Pai. Vai destravando, Pai, tudo aquilo que está amarrado, Pai, tudo aquilo que está preso, Pai, vai abençoando, Pai, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.